muita fé em enfrentar todas as coisas aqui dessa terra. Porque afinal de contas nós vivemos numa guerra grande aqui na terra, contra o inimigo de Deus, o nosso inimigo, a vida, entre a vida, a morte, a alegria, a dor, a tristeza, e é tanta coisa, né? Então a gente precisa estar bem alimentado da palavra para que esteja também muito forte espiritualmente. Lembrar que a Bíblia faz mais de 300 referências sobre a água, que é o que estamos falando. A água. E outras 80 referências a Bíblia fala sobre a chuva. A água é uma das coisas que as pessoas se preocupam, não é? Muita gente se preocupa em relação à água. Tem gente que se puder bebe, ao invés de beber um copo, bebe meio para não gastar água, pensando que vai faltar, não é? E que os filhos, netos, bisnetos vão faltar água. Meus queridos, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Claro que a gente não vai ler 300 referências, nem 380 referências sobre a água e a chuva, mas a gente vai estudar vários textos da palavra. A Bíblia fala sobre a água de muitas maneiras diferentes. Então vamos começar sobre a água, um elemento por demais importante. Então, meus queridos, a água, esse elemento tão importante que as pessoas se preocupam muito. As pessoas se preocupam demasiadamente com a água. É claro que a água é tão importante que nós não vamos desperdiçá-la. Por que desperdiçar a água, não é? Não vamos desperdiçar a água porque ela é importante em diversos momentos e setores da nossa vida. A água como símbolo de destruição, a água como símbolo de purificação, a água como símbolo de bênçãos e a água como símbolo de necessidade espiritual. Agora, se eu perguntasse, é uma coisa que todo mundo gosta de fazer quando vai falar sobre uma coisa boa e uma ruim, assim, qual é que quer que eu fale primeiro, a ruim ou a boa? Mas como nós temos uma que eu diria que é ruim, um símbolo ruim. Um símbolo ruim. Qual é o símbolo ruim? O símbolo de destruição. Os demais símbolos da água são maravilhosos, né? E a gente viu aqui que é o símbolo da purificação, água como símbolo de bênção, água como símbolo de necessidade espiritual. Pai eterno, como todos amam a bênção, né? Todo mundo quer bênção. Bênção é uma coisa tão boa que as pessoas querem muito mais bênção do que ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, orar. Sabe por quê? Porque só quer receber. Para muita gente é melhor receber do que dar. E a gente precisa dar a Deus um tempo para que Ele diga assim, olha, eu vou colocar no seu coração o que é melhor. Então, o que é melhor? Purificação, bênção, necessidade espiritual. Mas, gente, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a destruição. A água como símbolo de destruição. Sabe por quê? Porque eu falei no início, nós vivemos uma guerra, não é? A gente sabe quando é que começa a guerra da vida da gente? É quando o papai ou a mamãe diz assim, quando a mamãe diz assim para o papai, estou grávida. Ah, estás grávida? Estou grávida. Eu estou achando que estou grávida. Então, o que é que a gente pensa primeiro? Vamos fazer um teste. Faz o teste. Deu positivo, está grávida. Agora tem que fazer o quê? Passar alguns meses chamado de pré-natal. Aí vai se cuidar. Por que é pré-natal? Para saber como é que está a criancinha, para saber como é que está o feto, para saber as coisas que vão acontecendo. E aí a luta começa exatamente quando mamãe diz, estou grávida. Aí é uma luta. Se passar 20 anos, são 20 anos de luta. Se passar 100 anos,
Se viver 120 ou mais, ou seja lá quanto tempo for, vai ser de uma luta, vai ser de uma é uma luta, não é? Uma luta. Luta por sobreviver. Luta para conseguir sobreviver na vida. E aí a gente vai ter que driblar muitas coisas, inclusive muitas doenças, muitas, né? Eu já disse aqui, 56 milhões de doenças diferentes. No mínimo. Daí para lá tem muito mais. Aí a gente precisa de água para sobreviver. Bem, como eu disse, vamos falar da destruição, que é o símbolo de destruição. Por quê? Por que falar do símbolo de destruição primeiro? Porque é o pior. E porque a gente precisa entender, sabe? Sun Tzu diz assim no livro, um livro muito importante que ele escreveu, que a gente precisa conhecer o nosso inimigo para poder vencer a guerra. Para poder você vencer a destruição, você precisa saber conhecer. Conhecer por que a água também é símbolo de destruição. Por que a água, que a gente imagina que é só vida, mas também é destruição? Por quê? A gente precisa saber para a gente lutar e vencer. E aí receber a purificação, receber as bênçãos e as necessidades espirituais que a gente vai precisar também durante toda a vida. Então, meus queridos, vamos para o primeiro ponto, né? No Salmo 65, versos 9 e 10. Abra a sua Bíblia e leia aí o Salmo 65 e os versículos 9 e 10. Eu acho muito bom esse versículo. Entre esses mais de 300 textos, referências sobre água, esse é um texto que diz assim: Salmo 65, versos 9 e 10. Diz: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Vamos ler agora mais devagar. O salmista diz: Tu, Deus, tu visitas a terra e a regas. Como é que Deus rega a terra? Com água. Ele é o agricultor, né? Aquele que tem a sua terra. Deus, ele é dono da terra. Ele é o dono do globo terrestre, de todo esse espaço. Então ele chega e começa a regar a terra. Aí o salmista diz: Tu a enriqueces copiosamente. Quem dá riqueza a essa terra, regando com água a sua terra, é Deus. Aí ele diz mais: os ribeiros de Deus são abundantes de água. Sabe o que são os ribeiros de Deus, irmãos? Vamos falar isso numa linguagem bem simples. É como se eu estivesse dizendo aqui, o salmista estivesse dizendo aqui: os reservatórios de Deus são abundantes de água. Ele está dizendo que Deus tem reservatórios de água. Deus tem água em abundância. As águas que Deus tem com ele jamais vai acabar. A terra começou com uma pessoa chamada Adão. Já se passaram por essa terra bilhões de pessoas. Ainda temos quase 8 bilhões de pessoas. Daqui a 1 milhão de anos vão ter muito mais. E as águas vão continuar. Elas nunca irão acabar. Porque
é a Bíblia que está dizendo. Os ribeiros de Deus, os reservatórios de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Para quem já foi agricultor ou já viu uma terra de agricultura, sabe o que são sulcos e leivas, o que são, o que é uma terra fértil, onde chove sempre. Por exemplo, Mossoró não é uma terra que chove muito, a gente sabe disso. Aliás, choveu muito esse ano, no meu entendimento choveu muito. Eu nunca vi passar 6 meses chovendo como choveu em Mossoró. Mas há terras como o sertão, não, o sertão é seco, mas o agreste tem água, E tem uma outra região que eu esqueço agora, que a gente chama de se alguém lembrar aí, a região chuvosa, né? Por exemplo, em Pernambuco tem a região da mata de Pernambuco, chove bastante, né? Então, esses lugares que chove muito, fica o brejo, né? A região do brejo é uma região chuvosa. Ou regiões como Caruaru, Campina Grande, que são regiões que chovem, elas têm sempre sulcos e leivas. E a Bíblia diz, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Veja só nesse versículo, queridos, que nós temos aqui muita coisa boa sobre a água. O brejo. Então veja, tem região mais linda que o brejo, né? Região chuvosa, com muita fruta, verdura, muita coisa boa, fartura. Vem da água. Vem dos ribeiros de Deus. Vem das bênçãos de Deus. Só, meus queridos irmãos, que como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a água como um símbolo de destruição. Até porque depois que a gente aprender um pouquinho sobre esse símbolo de destruição, a gente só vai ter o quê? Só vai ter purificação, bênção e as necessidades espirituais. Olha, a água como símbolo de destruição está escrita em Gênesis, no capítulo 6, 7, 8 e 9. Aí então, veja mesmo, a água como símbolo de destruição está em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Para quem lê bem a Bíblia, já pode pensar assim, já sei. A história do dilúvio. Olha, irmãos, teria sido muito bom se Deus tivesse usado a água como destruição apenas na época do dilúvio. Mas infelizmente não foi assim. Não é assim, nunca será assim. De vez em quando Deus tem que usar a água para destruir. De vez em quando Deus tem que destruir partes e às vezes até grandes partes. Vocês vão ver agora que eu vou falar um pouquinho aqui sobre o dilúvio, a época de Noé, e a gente vai ver que Deus fez uma destruição. Ele queria destruir mais. Vamos ler? Eu não vou ler, claro, os 3 capítulos, 6, 7, 8, 9, 4 capítulos não vou ler. Mas eu vou ler um pedacinho aqui, que é para a gente poder bater um papo sobre isso. Então veja bem, eu vou ler aqui o texto que diz assim, logo no capítulo 6, o início. Diz, como se foram multiplicando os homens na terra. Os homens foram se multiplicando na terra e lhes nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais lhes agradaram. Aqui é um primeiro problema grandioso. A gente sabe que o homem nasce, cresce, aí, segundo o vai e vem da vida, é assim. Então o que é que acontece? Na época de Noé, começaram os problemas da terra. Deus começou a olhar e ele diz assim, olha, nasceram filhas formosas. Então o mundo cresce
absurdamente. Vocês terem uma ideia, o mundo cresceu em 12 anos, 1 bilhão de habitantes. Em 12 anos. 1 bilhão. Então, nesse crescimento, entre todas as mais lhes agradaram. Aí começa problemas. Os problemas que vêm surgindo com as famílias que vão surgindo, com as pessoas que vão povoando a terra. Então diz a Bíblia aqui, então disse o Senhor, eita, que coisa, Deus que havia terminado de fazer a terra há alguns anos, ele olhou e disse assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Problemaço. Pois este é carnal. O homem é tão carnal que o meu espírito não vai agir no homem para sempre. E os seus dias serão 120 anos. Primeiro castigo grande. Porque muita gente diz que o castigo primeiro que Deus deu foi quando Adão e Eva pecaram e ele disse, você vai trabalhar para comer. Não, trabalhar não é castigo. Trabalho é bênção. Trabalho é castigo para o preguiçoso. Trabalhar é um castigo para quem não gosta de trabalhar. Né? Gosta de trabalhar. Mas para quem gosta de trabalhar, Deus não castigou ninguém quando ele disse, você vai ter que comer do suor do seu rosto. Vai trabalhar, rapaz, para poder comer. Mas o castigo pior foi esse, no meu entendimento. Ele disse assim, você só vai viver agora 120 anos. Decretou uma coisa, por causa dessa calamidade de homem que estava existindo na época. Então ele diz aqui, ainda estou no capítulo 6, os primeiros versículos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Eram homens que nasceram da parte espiritual também e que cresceram um pouco mais que os demais normais. Tinham entre 3 metros por aí, então não era muito normal. 2 metros e pouco a 3 metros. Então haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. O número de pessoas na terra se multiplicava, bem como se multiplicava a maldade no coração do homem. O homem mau se multiplicava. Então diz a Bíblia assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa palavra arrependeu é para a gente entender que Deus estava triste. Não seria o arrependimento igual ao nosso. Deus não se arrepende do que ele fez. Tudo que ele fez, ele disse, e viu Deus que era bom. No entanto, ele se entristeceu. É como se a gente trocasse a palavra arrependeu-se para então se entristeceu o Senhor de ter feito o homem. Ficou triste. E o seu coração doeu. Pesou no coração de Deus. Que homem maldoso. Que homens cheios de pecados. Que violências. Eu não fiz o homem para viver na violência. Eu não fiz o homem para viver dias uns contra os outros. Eu não fiz os homens para isso. Eu fiz os homens para viverem em paz. Então, disse o Senhor, tomou uma decisão. Farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que eu criei. E a gente não tem que reclamar de Deus, não. Porque quem faz, se quiser, desmancha. Deus é dono de todas as coisas. Ele diz assim, pode o barro perguntar ao oleiro por que me fizeste assim? Não tem, você não tem que perguntar.
Deus disse, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus. Ficou irado. Afinal de contas, a Bíblia diz que a ira pertence a Deus. É dele, não é nossa. Aí ele diz, por que me arrependo de haver feito o homem? Eu me entristeço. O meu coração dói porque eu fiz este homem maldoso. Porém, sempre há aquele que obedece. Gente, foi por causa da desobediência que a água tornou-se o primeiro símbolo de destruição. Noé achou graça diante de Deus. O que é achar graça? É a mesma coisa que Maria, não é? Que achou graça diante de Deus. O que é achar graça diante do Senhor? É buscar a Deus. É estar diante de Deus. É estar glorificando a Deus. É estar obedecendo a Deus. É obediência a Deus. Então, Deus viu que havia um homem que obedecia a ele. Eis a história de Noé, meus queridos. Noé era homem justo, era um homem íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Significa, Noé buscava a Deus. E aí ele gerou 3 filhos que foram Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida, diz a palavra de Deus, e cheia de violência. Meus queridos, tem alguma coisa diferente hoje, daquele tempo? Meus queridos, veja, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então viu Deus a terra e eis que estava corrompida. A corrupção da terra não é um privilégio dos dias de hoje, não, gente. O pecado, a maldade do coração do homem não é um privilégio de hoje, não. Então a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aí Deus disse, sabe de uma coisa, esses viventes corrompidos, de caminhos terríveis. Deus diz, Noé, resolvi dar cabo de toda a carne. Vou acabar com essa violência. A terra está muito violenta, cheia de homens violentos. Eis que eu os farei perecer. E juntamente com a terra, eu vou acabar com tudo, com a terra, com tudo. Depois ele viu que Noé o buscava, que Noé achava graça diante de Deus, que Noé era um homem justo, que Noé era um homem que buscava. Aí o que é que acontece? Depois Deus diz assim, ó Noé, vamos fazer o seguinte. Como tu me buscas, tu me obedeces. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Mas, como tu me buscas, vai fazer uma arca. E Deus disse a ele como é que faria a arca. Pega teus filhos, tua famíliazinha, recolhe, alguns animais recolhe. Passaram 40 dias de chuva, mais 150 dias até que as águas baixassem. E sabe, irmãos, quantas pessoas havia na terra naquela época de Noé? Eu às vezes fico me perguntando, eu sempre perguntei, quando eu era criancinha, essa história de Noé é tão contada que a gente já sabe de quais salteado, né? Quem viveu na igreja das crianças, como eu, 10 anos, sabe que essa história é remoída muitas vezes. Segundo estimativas do Population, que é um instituto que realiza pesquisas e análise de dados demográficos, financiada por fundações privadas, agências governamentais, doadores individuais, já nasceram desde o surgimento do primeiro homem na Terra mais de 108 bilhões de pessoas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, Organização Mundial
de saúde. Neste momento, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, existe no mundo 7 bilhões 784 milhões 489 mil e bote força, porque é só nascendo assim. Segundo o mesmo instituto, há cerca de 8.000 anos antes de Cristo, a população do mundo, aí existem duas linhas de pensamento. Uma diz que 8.000 anos antes de Cristo, existiu na Terra 5 milhões de pessoas. E mesmo não havendo aparelhos meteorológicos sofisticados, né? O dilúvio dos tempos de Noé não veio sem aviso, meus queridos. Deus revelou o seu plano de juízo global, catastrófico, aproximadamente 1 milênio antes. Ele falou a Enoque que iria acontecer isso. Desde o tempo da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, até o dilúvio, meus queridos irmãos, houve uma determinação cada vez maior da parte da humanidade, uma determinação em desafiar os preceitos de Deus. Desde Adão e Eva, que o homem tenta desafiar Deus. A maldade do homem se havia multiplicado na terra, diz o texto que eu li. Era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, no início dessa live, eu disse para os 2 ou 3 primeiros que estavam aqui, eu digo, esse é um trabalho que não é todo mundo que gosta, não. Eu tenho mais de 50 anos na igreja, e eu sei como é que é. Culto domingo à noite é o culto onde o pico é maior. As igrejas estão superlotadas. Culto de oração, a não ser nas igrejas que procuram por prosperidade e cura. Aí, vamos para o culto de doutrina. Diminui mais. Vamos para a escola dominical. Negação. O povo não gosta de estudar a Bíblia. O povo gosta de receber a bênção. O povo não quer parar para ler a Bíblia Sagrada. O povo quer parar para festas, quer parar para brincar, quer parar para receber as bênçãos de Deus e tal. Mas quando é estudar a Bíblia, não. Mas isso não é de hoje, já disse, não é privilégio das pessoas de nossa época, não. É da humanidade por inteiro. Por isso a Bíblia diz que os viventes haviam se corrompido no seu caminho. A humanidade não estava apenas corrompida, mas era cheia de violência. O mundo estava pronto para o juízo de Deus. E, irmãos, todas as vezes que o povo está pronto para o juízo, Deus destrói por região. Eu diria assim, por região. Embora Deus tenha suspendido a execução da raça humana por muitos anos, ele finalmente cumpriu o que havia prometido. Deus preveniu a humanidade por meio de uma família de profetas, começando com Enoque, depois o filho de Enoque, Metusalém, o neto, Lameque e finalmente o bisneto, Noé. E Noé pregou sobre a vinda do julgamento global a uma geração cada vez mais perversa, e o povo que queria pensava que Noé era um louco. Pensava que Noé era um louco. Mas Noé ainda vive hoje. Somos nós os pregadores. Nós somos loucos. Aquele que prega a palavra de Deus é louco.
As pessoas não querem ouvir a pregação, o estudo, as pessoas querem bênção. Embora não mereça a bênção. Porque para receber a bênção, Deus diz que é preciso obedecer. Simples, né? Obedecer. Pronto. Então, irmãos, eu estou já encerrando, mas eu quero terminar essa parte da água, porque quinta-feira a gente vai começar no símbolo de purificação, no símbolo de bênção e no símbolo das necessidades espirituais, que aí é coisa boa demais. É muito bom, né? São 3 partes maravilhosas. Mas não esqueça que o juízo de Deus, meus irmãos, o juízo profetizado veio com força de um tsunami, que foi o dilúvio. De vez em quando, Deus diz assim: vou destruir um certo número de pessoas. Eu perguntei, mas eu não disse a vocês quantas pessoas tinham na época de Noé. Sabe quantas pessoas morreram na época de Noé, gente? Para uma organização que fez a pesquisa, entende-se que na época de Noé existia quase 3 bilhões de pessoas. E para outra organização, diz que na época de Noé existiam 235 milhões de pessoas. Entre 235 milhões e 3 milhões e 3 bilhões, o certo é que Deus extravasou com a terra, destruiu tudo, deixou apenas 8 e alguns animais para recomeçar. E é interessante que assim que recomeçou, já houve violência e destruição de novo. Aí Deus, de vez em quando, diz assim: vou mandar um tsunami. A Bíblia diz em Jó que Deus sopra. Para o cientista, o tsunami é uma placa tectônica que existe, que quando fica lá embaixo, nos milhares de quilômetros, sei lá quantos quilômetros lá de baixo no mar, elas topam, então a água faz um redemoinho e vai surgindo até, irmãos, um dos últimos tsunamis que houve, morreram 280 milhões de pessoas. 280 mil pessoas. 280 mil pessoas de uma só vez. As águas destruidoras. Se você quiser pesquisar, bota lá no Google e procura saber quantos tsunamis já houveram na Terra, e você vai ver que milhares e milhares e milhares de pessoas já se foram através de tsunami. É pena, porque nessas situações vão pessoas que a gente diz são boas e outras que é o trigo e o joio, né? Porque, por exemplo, num tsunami morre joios e trigo. Num caso como esse, por exemplo, de vírus, né? Também morre pessoas que buscam a Deus e pessoas que não buscam, porque é uma coisa que Deus manda para aquela região. E naquela região, depende de quem ele escreveu, está escrito e determinado para ir embora, né? E eu me lembro muito bem do nosso querido fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Ashbel Graham Simonton, que com tão jovem idade chegou aqui ao Brasil e quando chegou, em 1859, fundou, e em 1863 havia uma grande epidemia de febre amarela e morreram milhares de pessoas no mundo.
Entre elas morreu o reverendo Ashbel Graham Simonton, que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, aos 34 anos de idade. Mas, o que fazer? Trigo e joio. Deus, nesse momento, leva. Deus disse, olha, eu vou deixar somente Noé e a família, e o resto diluiu tudo. Eu falei, meus queridos irmãos, um pouco sobre o símbolo da água como destruição. Teria muito mais, mas eu não vou passar do tempo, não é? Eu quero só deixar com vocês um texto muito bonito. Está no Salmo 104, do versículo 3 ao versículo 11, que fala sobre as águas. Só coisas boas sobre as águas. Que vocês quiserem ler, vocês, antes de dormir, abrem o Salmo 104, do versículo 3 ao 11, e leia esse texto para ver que coisa maravilhosa é o texto do Salmo 104, quando Deus fala sobre as águas. Que coisa maravilhosa. Então a água é um símbolo de destruição, mas melhor que isso, é que ela é símbolo de purificação, símbolo de bênçãos e símbolo de necessidades espirituais.